Roxy, conta um pouquinho pra gente, assim, como é que foi a decisão de estudar para concurso? Foi teu primeiro concurso? Como é que foi? Não? Tá, a minha história com concursos é bem longa, professora. Eu comecei aos 18 anos estudando. Até tem um vídeo ali que eu contei chorando, emocionada, o início da minha história. Que agora eu já estou assimilando melhor, mas assim, às vezes quando a gente abre a caixinha, né, que nunca falou para ninguém, das dificuldades que passou, aquele dia eu fiquei bem difícil de gravar aquilo ali, porque eu nunca havia falado, e aí falar de cara para uma câmera, alguém que me conhece mais próximo já ouviu, mas não assim, né, no YouTube. Então, realmente, eu comecei estudando para um concurso de prefeitura municipal, que eu estudei para valer, assim, foi o primeiro concurso, mas eu já era uma aluna estudiosa na escola, né, e aí eu passei, fiquei em terceira colocada, acho que teve maracutaia, e eu não consegui entrar, né. Então, depois fiz para carteira, e aí eu passei, eu não lembro agora se foi primeira ou segunda colocada, e fiquei 4 anos sendo carteira, carregando bolsa pesada, trabalhando nos Correios, isso. Aí, enquanto carteira, eu não conseguia estudar, porque à noite eu fazia faculdade de administração, e durante o dia eu caminhava muito, trabalhava, e o exercício físico, né, ele cansa, mesmo depois tu se sente exausta. E eu lembro de comprar aquelas apostilas lá no centro, sabe? Grossonas, assim. Teve uma vez que saiu o concurso do MPU, sem nunca eu ter estudado direito. Eu peguei aquelas apostilas para ler, para estudar para o concurso. Foi um fracasso total. Então, assim, eu tentei fazer alguns concursos, Petrobras, vários que eu fiz e eu não tive resultado. Obviamente, trabalhava pesado, estudava à noite na faculdade e aquela ânsia de uma vida melhor e eu não consegui passar em vários concursos. Também não tinha possibilidade de fazer um cursinho, né? Aí eu tomei uma decisão, que eu já tinha que me manter sozinha, porque eu me mudei para Porto Alegre para fazer a faculdade, que eu tinha ganhado com bolsa do ProUni, administração na PUC, né? Aí eu tive que tomar uma decisão, bom, eu não consigo sair dessa, porque trabalhando bastante, estudando à noite, eu não consigo passar em um concurso bom. Aí eu resolvi fazer um concurso que ganhava menos do que eu ganhava como carteira. Que eu pensei, bom, como carteira não vai dar, então eu vou ganhar menos, mas de repente eu vou ter a possibilidade de estudar. Aí eu fiz para fiscal sanitária da Prefeitura de São Leopoldo. E esse sim eu passei. Também não lembro se foi primeira ou segunda colocada. É natural eu ficar nessas posições, né, nesses concursos que eu fiz, aconteceu, mas eu não tenho certeza agora. E aí sim eu fui chamada. Para minha surpresa, era 8 horas por dia, só que na prática era só 4. Ai, que maravilha! Então eu ia trabalhar pela manhã e aí sim eu tive a tarde livre para me dedicar aos concursos. Daí, desse de fiscal, eu tinha um prazo de 1 ano que eu precisava passar, porque como eu ganhava menos, não era suficiente para pagar minhas despesas, com aluguel, alimentação e tudo mais, ia visitar minha família, né? Então, eu tinha um prazo ali que eu estava com dinheiro na poupança e se eu não conseguisse passar num concurso, eu ia começar, sei lá, fazer o quê? E voltar para casa, ter que pedir dinheiro emprestado, foi aquela pressão. Mas aí eu tinha a tarde livre para estudar, eu me dediquei muito. E aí sim, pela primeira vez, eu fui fazer um cursinho. Porque antes disso eu passei nos concursos sem fazer cursinho, só pegando o material que eu conseguia, né? Fez presencial ou online? Fiz aquele semi, que tu chega e aí o professor lá de Brasília, sei lá de onde, falava, mas tinha que ir na sede do cursinho ver no telão. Eu lembro disso, que foi o primeiro cursinho que eu fiz, foi assim. E aí eu passei para agente administrativo do Ministério do Desenvolvimento Agrário, aqui no prédio junto com o INCRA e o MAPA. Aí só que esse ministério já foi até extinto, né? Quando a Dilma saiu, o Temer assumiu, ele extinguiu o ministério. E era um lugar que só tinha cargo em comissão, eu era a única concursada lá dentro. O clima devia ser ótimo, né? Até que não era ruim, assim, eu me dava bem com o pessoal, mas não tinha outros colegas concursados. Enfim, mas não era suficiente para mim em termos de remuneração. Eu ganhava 2.000, então melhorou a minha situação, consegui comprar meu primeiro carro, né? Mas ainda assim, eu me formei em administração, eu queria mais. A gente sempre, né, quer melhorar e por que não se tem capacidade de estudar, exatamente, né? Eu incentivo, quem está estudando tem que estudar mesmo, tem que buscar uma vida melhor. E aí eu pensei, bom, agora eu tô de 1 passei para 2, agora de 2 eu quero 4. Aí eu comecei a pesquisar, eu já estava 2 anos no MDA. Isso sempre acontece comigo. Quando eu passo num concurso, eu me dou uma folga. Um tempinho para desfrutar, né, para ver como é que é trabalhar ali. E aí depois eu retomo os estudos. Então eu tinha ficado 2 anos no MDA, já tinha saturado, estava cansada e resolvi que eu ia estudar. Fui para a praia, eu lembro disso, que eu fui para a praia e aí eu ouvi a notícia que ia sair TRT4.
que é o Tribunal Sim, Regional daqui, do Trabalho uhum. aqui, né? E aí eu pensei, bom, eu posso fazer para técnica judiciária, porque o analista exigia direito e, bom, técnica dava. Aí eu fui para a praia, quando eu cheguei, edital lançado. Então eu já tinha estudado para concurso, mas fazia 2 anos que eu não estudava. E eu fui estudar para o TRT4 com o edital já. A história é longa, eu tô indo para chegar no oficial de justiça, né? Estudei só com o edital aberto para o TRT4, passei em 162. E aí eu continuei na vibe, porque 162 ia levar muito tempo para me chamar. O que é um número bom diante das milhares de pessoas que fizeram ali. E na época se chamava 500 técnicos. Hoje não tá mais assim, né, gente? Mas na época chamava muito técnico judiciário. Então eu sabia que eu ia ser nomeada, mas que ia levar um tempo. Aí estava previsto abrir TRT 23 na sequência, que é no Mato Grosso. Aí eu pensei, bom, já estou estudando para TRT, não custa. Aí eu estudei mais 2 meses, fiz a prova para o TRT 23 e lá eu fiquei em 26ª. Aí eu fui nomeada no TRT 23, passei 8 meses lá, fui nomeada no TRT 4, voltei, fiquei 2 anos no TRT 4. Só que aconteceu o seguinte, no TRT 23 eu vivi muita aventura. Eu fui nomeada para Colniza, que é uma cidade na divisa com Amazonas e com Rondônia. Nossa. Então, ficava a 1.000 quilômetros de Cuiabá. Então, imagina, eu saí de carro aqui de Porto Alegre, rodando sozinha, fui até Cuiabá, tomei posse no tribunal e ainda fui mais 1.000 quilômetros até Colniza. 3.000 quilômetros dirigindo para tomar... Mas assim, feliz, né? Vou ganhar o dobro, eu sou concurseira, né? Realizada. Muito boa experiência. Sim. E quando eu fui ainda designada na função de secretária da juíza. E a juíza fazia audiência itinerante, pegava a caminhonete do tribunal, a gente ia escoltado pela polícia, assim, 200 quilômetros lá na fronteira com o Amazonas, fazia audiência itinerante. Então eu vivi muita aventura lá, foi uma experiência realmente muito boa. E como era cada colega lá era de um canto do Brasil, um do Maceió, outro do Piauí, outro do Rio de Janeiro, eu do Rio Grande do Sul, e a gente morava todos no hotel. E acabou formando uma família ali de servidores. Que legal. Quando eu vim para a Estância Velha para assumir no TRT4, tipo, a minha vida voltou a ser aquela coisa normal, né? De ir trabalhar e voltar para casa. E eu meio que senti falta da aventura. E acho que foi isso que me levou a fazer o oficial de justiça. O oficial de justiça. Porque aí eu sentava lá na mesa para trabalhar e era processo o dia inteiro. Me botaram fazer juntada, eu passava carimbando e rubricando os processos. Então eu realmente não me realizava ali. Em que pese o federal ser muito melhor que o estadual, gente. Se vocês puderem passar no concurso federal, por favor. É melhor, não faça essa loucura. Mas aí eu fui... Então, aí uma colega minha, que era analista no TRT, já tinha sido oficial de justiça. E eu acho que ela percebeu, a Juliana, obrigada Juliana, ela percebeu a minha infelicidade. E eu acho que ela por isso veio falar comigo. Eu disse, Roque, se tu tem todo o perfil de oficial de justiça, por que tu não tenta? Aí eu falei, Ju, mas é estadual, eu vou sair do nível federal para ir para o estadual. Mas daí eu comecei, aquilo foi uma sementinha que eu comecei a pensar a respeito, né? Pesquisar sobre a função do oficial de justiça. Pô, faz prisão, faz busca e apreensão. Eu comecei a me interessar, olha que massa, será que eu vou andar armada? E daí, aí eu comecei a ver que tinha um pouco mais daquilo que eu estava sentindo falta, né? Então, ela me falou de fazer o concurso. Eu resolvi fazer. Na semana que eu resolvi fazer, eu não sei se foi exatamente na semana ou na semana seguinte, saiu o edital. Foi o de 2014. Esse aí.